Sou Alberto, nascido e criado em Guadalajara. Se alguém me dissesse anos atrás que eu acabaria preso, teria rido na cara da pessoa. Mas o destino é imprevisível. E ali estava eu, cumprindo 7 anos de cadeia na penitenciária de Puente Grande. Este lugar sempre teve fama sinistra na região. Os presos veteranos sussurravam sobre coisas bizarras que aconteciam durante a madrugada, eventos que nenhuma pessoa racional conseguiria explicar. Eu sempre me considerei um homem de pé no chão, alguém que não acreditava em fantasmas ou superstições. Essa minha certeza durou até o dia em que comecei a escutar vozes vindas do nada. A rotina da prisão seguia sempre igual. O barulho seco das grades batendo, os passos pesados dos guardas ecoando pelos corredores de concreto. Numa dessas noites comuns, me deitei no colchão fino da minha cela, olhando para o teto manchado, tentando acalmar os pensamentos que não me davam paz. Foi nesse momento de silêncio que ouvi pela primeira vez um murmúrio baixo e estranho, saindo da cela vazia que ficava do outro lado do corredor. No começo, tentei ignorar completamente. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, já que a vida aqui dentro mexe com qualquer um. Os dias se arrastam sem fim, e a mente às vezes prega peças. Mas aqueles sussurros foram ficando mais altos e claros durante a noite. Pareciam palavras de verdade, só que em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Era como se algo invisível tentasse falar comigo através das trevas. Levantei da cama e fui até as grades, tentando descobrir de onde vinham exatamente esses sons. A cela da frente estava vazia há meses, assim como várias outras no mesmo corredor. Naquele período, a prisão não estava lotada e muitas celas ficavam trancadas esperando novos presos. Mesmo assim, os murmúrios continuavam martelando na minha cabeça, como um eco que não queria parar. Tentei me convencer de que era apenas o vento passando pelos corredores, ou talvez minha mente criando ilusões por causa do estresse. Mas não conseguia parar de sentir aquele frio na espinha toda vez que os ouvia. Naquela noite, dormi muito mal. Fiquei acordado a maior parte do tempo, com a sensação estranha de que alguém me observava do meio das trevas. Durante os dias seguintes, os sussurros se tornaram uma constante na minha vida. Apareciam em horários diferentes, tanto de dia quanto de noite, sempre com aquele tom baixo e misterioso. O pior é que comecei a notar algo ainda mais perturbador. As sombras da minha cela se moviam de forma estranha. As paredes são frias e ásperas, mas às vezes as sombras nelas pareciam ter vida própria, deslizando como cobras procurando algo específico. Numa dessas noites, os sussurros ficaram mais fortes que o normal. Senti como se alguém estivesse bem atrás de mim, respirando no meu pescoço. Virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Meu coração disparou e o suor frio começou a escorrer pelo meu rosto. Foi nesse momento que vi pela primeira vez uma forma escura se movendo no canto da cela, como se estivesse me vigiando. A figura tinha formato humano, mas havia algo muito errado nela. Parecia uma pessoa, mas seus contornos eram borrados, como se fosse feita de fumaça preta. Não dava para ver o rosto, mas eu sentia seus olhos fixos em mim. Fiquei paralisado, sem conseguir me mover nem respirar direito. A coisa não fazia barulho nenhum, mas sua presença era pesada, como se algo gigante estivesse esmagando meu peito. De repente, a figura começou a se mover na minha direção, deslizando com uma velocidade impossível. Por instinto, me joguei contra as grades, tentando ficar o mais longe possível dela. Fechei os olhos com força, esperando o pior, mas quando os abri novamente, ela tinha sumido. Os sussurros também pararam de uma vez, deixando apenas o som da minha respiração acelerada. A partir daquele momento, tive certeza de que não estava sozinho na minha cela. Alguma coisa dividia aquele espaço comigo, me estudando o tempo todo, esperando o momento certo. Tentei conversar com outros presos sobre o que estava acontecendo,
Mas sempre que falava das sombras ou dos sons estranhos, eles me olhavam como se eu fosse louco. Você está perdendo a cabeça, Alberto, diziam rindo. Mas eu sabia que tudo aquilo era real. O tempo foi passando e meu estado mental começou a piorar. Perdi quase todo o apetite e mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, aquela presença sombria estava lá me esperando. Os murmúrios não paravam nunca. Às vezes ficavam tão altos que eu não conseguia pensar em mais nada. Sentia que estava chegando no meu limite. Uma noite, quando achei que não aguentava mais, resolvi descobrir o que estava acontecendo. Esperei todos dormirem e saí da cela em silêncio, caminhando devagar pelo corredor. O lugar estava em silêncio total. Só dava para ouvir meu coração batendo descontrolado. Fui até a cela vazia de onde pareciam vir os sussurros, esperando encontrar alguma explicação. Quando cheguei lá, levei um susto. A porta estava um pouco aberta, coisa que nunca acontecia, porque essas celas ficavam sempre trancadas. Empurrei devagar e uma escuridão densa me envolveu como um cobertor pesado. Não tinha luz nenhuma ali dentro. Nem mesmo a fraca luz do corredor conseguia entrar naquele lugar. Dentro da cela, o ar estava pesado e um frio intenso fazia meus ossos tremerem. Mas o pior era o silêncio absoluto. Os sussurros tinham parado completamente, como se minha presença tivesse interrompido algo importante. Dei mais um passo e senti o chão ceder embaixo dos meus pés, como se estivesse pisando em algo mole que não deveria estar ali. A porta se fechou com força atrás de mim, me prendendo dentro daquele lugar. Tentei abrir, mas estava trancada por uma força que eu não conseguia explicar. Foi então que os sussurros voltaram, só que agora eram gritos. Gritos de dor, desespero e algo muito pior. Algo que parecia pura maldade. Senti algo tocar minha perna e depois minhas costas. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Estava preso ali, cercado por uma escuridão total e por algo que eu não podia ver, mas que estava muito perto. As sombras começaram a se mexer ao meu redor, girando como um redemoinho de formas estranhas. Podia sentir sua presença gelada e cheia de ódio, como se quisessem me arrastar para um buraco sem fundo. Não sei quanto tempo ficou assim, mas de repente a porta se abriu e eu caí de cara no corredor. O ar fresco me atingiu como um tapa, mas não me importei. Estava livre daquela escuridão sufocante. Me levantei com dificuldade e corri para minha cela sem olhar para trás. Não suportava nem pensar em ver aquelas coisas de novo. Depois dessa experiência, me tranquei na cela e não quis mais sair, nem mesmo para comer. Os guardas traziam comida, mas eu mal tocava. Estava dominado por um medo que não conseguia controlar. Tentei escrever para minha família, mas as palavras não saíam. Como explicar para eles o que estava vivendo? Como iam entender? As presenças continuavam ali, mesmo que não aparecessem mais de forma tão clara. Mas eu sentia elas sempre por perto, me observando. Os sussurros também continuavam, às vezes virando gritos de agonia que me obrigavam a tampar os ouvidos. Sabia que não podia continuar daquele jeito, mas não via saída. Estava preso num ciclo de terror que não acabava nunca. Os outros presos começaram a perceber minha mudança. Alguns me olhavam com pena, outros com nojo. Falavam que eu tinha enlouquecido, que a prisão tinha me quebrado. E talvez estivessem certos. Mas eles não sabiam que o que eu vivia era real, tão real quanto o ar que respiravam. O pior era não saber por quanto tempo mais ia conseguir aguentar. Numa noite especialmente fria, ouvi um barulho diferente. Não eram sussurros, nem gritos, mas um som de metal, como correntes sendo arrastadas pelo chão. Me levantei tremendo e fui até as grades. O barulho vinha do fundo do corredor, onde a escuridão era mais espessa. Conforme o som se aproximava, meu coração batia cada vez mais rápido. Algo grande se movia naquela escuridão, algo pesado e ameaçador. Quando finalmente consegui ver, minhas pernas falharam e caí no chão, sem conseguir desviar o olhar. Diante de mim estava uma figura muito alta e curvada.
envolta em correntes que arrastava a cada passo. Seu rosto estava escondido por um capuz, mas seus olhos brilhavam com uma luz vermelha que gelou meu sangue. A coisa parou na frente da minha cela e ergueu uma mão descarnada na minha direção. Senti uma dor terrível no peito, como se algo estivesse arrancando minha alma. A dor era insuportável e gritei com todas as forças, mas o som morria no ar. A figura se inclinou para mim e seus olhos de fogo se cravaram nos meus. Senti minha vida escapando. Aquela entidade das trevas estava me consumindo. No último segundo, quando pensei que tudo tinha acabado, a figura recuou devagar, soltando um rosnado que ecoou na minha mente. As correntes voltaram a se arrastar pelo chão, enquanto ela sumia na escuridão do corredor. Fiquei no chão ofegando, sem conseguir me mover ou pensar. Algo tinha mudado dentro de mim, algo que não conseguia explicar. Sabia que nunca mais conseguiria escapar daquela presença, que ela sempre estaria comigo, me vigiando, esperando a hora certa de me levar. Depois dessa noite, parei de lutar. Aceitei que não havia como fugir das coisas que habitavam Poente Grande. Os dias seguintes se misturaram numa névoa confusa e mal me lembro dos detalhes da minha vida na prisão. Só sei que quando chegou o dia da minha libertação, me sentia mais morto que vivo. Saí de Poente Grande destruído, mas as presenças nunca me abandonaram. Mesmo longe daqueles muros, ainda sinto elas sempre por perto, escondidas nos cantos escuros, esperando pacientemente. Hoje vivo isolado, fugindo das trevas tanto quanto posso, mas sei que é só questão de tempo. O que vi naquela prisão marcou minha alma para sempre. E quando chegar minha hora, sei que elas virão me buscar, me levando de volta para a escuridão de onde nunca deveria ter saído. Existem lugares no mundo que carregam mais do que apenas concreto e aço. Lugares onde o medo se torna quase sólido, onde você sente que algo está sempre observando. A prisão de Bayamon era exatamente assim. Em 2004, quando comecei a trabalhar, não imaginava que encontraria algo muito pior do que a violência dos outros presos. Descobriria que alguns terrores não podem ser explicados, apenas vividos. Desde meu primeiro dia, percebi que aquele lugar tinha algo errado. Não era só pela reputação terrível que a prisão carregava, conhecida mais como um depósito de almas perdidas do que um centro de recuperação. O ar ali parecia pesado, carregado de uma energia que pressionava nossos peitos e tornava cada respiração mais difícil. Os detentos se comportavam como animais enjaulados, mas até eles pareciam sentir que algo mais habitava aqueles corredores. As celas se organizavam em longas fileiras, mal iluminadas por lâmpadas fluorescentes que piscavam constantemente. Essas luzes defeituosas criavam sombras que dançavam pelas paredes, intensificando a sensação de pesadelo que dominava o ambiente. Entre todas essas celas, uma me chamava a atenção de forma perturbadora, a número 7. Ficava no trecho mais sombrio do corredor, e embora devesse estar ocupada como todas as outras, permanecia sempre vazia. Os registros oficiais mostravam que a cela estava disponível, mas nenhum prisioneiro era colocado lá. Os guardas, tanto novatos quanto veteranos, evitavam falar sobre esse local. Quando alguém mencionava a cela 7, o mesmo brilho de medo aparecia em todos os olhares. Era como se aquele espaço tivesse vida própria, uma existência que ninguém queria reconhecer ou confrontar. De vez em quando, histórias circulavam entre nós como sussurros fantasmagóricos. Falavam de uma criança que brincava com uma bola dentro daquela cela, uma criança que não deveria existir ali, cuja presença ninguém conseguia explicar. Eu me considerava um homem forte, que não se deixava abalar por contos de assombração. No início, essas narrativas me pareciam apenas estratégias para assustar os novatos e nos manter submissos. Minha visão mudou completamente numa noite quando fui escalado para a ronda noturna.
Esse turno era odiado por todos os funcionários, e os motivos logo se tornaram óbvios. A escuridão transformava totalmente a prisão. Os gritos e gemidos diurnos desapareciam, substituídos por um silêncio pesado que machucava os ouvidos. Apenas o gotear de canos velhos ou o movimento rápido de ratos entre as paredes quebrava aquela quietude assombrada. Aquela noite específica estava mais sombria que o normal. Uma tempestade violenta havia danificado parte do sistema elétrico, deixando várias áreas da prisão mergulhadas numa penumbra fantasmagórica. Eu estava fazendo minha ronda perto da cela 7, lutando contra o sono, quando um som completamente inesperado chegou aos meus ouvidos. Uma bola batendo ritmadamente no chão. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando convencer minha mente de que estava imaginando coisas. O ruído era suave, quase imperceptível, mas no silêncio absoluto da madrugada soava como um trovão. Olhei para ambos os lados do corredor, esperando ver algum detento que tivesse escapado de sua cela. Não havia ninguém. O som se repetiu, agora mais próximo, fazendo meu coração disparar. Peguei minha lanterna e caminhei em direção ao barulho misterioso. A cada passo que dava rumo à cela 7, sentia o ar ficar mais denso, mais sufocante. Era como se estivesse entrando numa zona proibida, onde as leis naturais não funcionavam. Meu instinto gritava para eu dar meia volta e esquecer tudo, mas uma mistura de curiosidade e senso de dever me empurrava adiante. Quando cheguei à entrada da cela, o som parou abruptamente. Direcionei a luz da lanterna para dentro e inicialmente não vi nada além de escuridão profunda. A luminosidade parecia ser engolida por algo que estava dentro daquele espaço. Então, lentamente, uma forma se materializou diante dos meus olhos. Era uma criança. O menino aparentava ter cerca de 8 anos e estava parado no centro da cela. Sua pele era pálida como papel, quase transparente sob a luz fraca da minha lanterna. Vestia roupas antigas e desgastadas que pareciam de outra época. Em suas pequenas mãos segurava uma bola velha e manchada. Mas o que me gelou o sangue foram seus olhos. 2 buracos negros e vazios, sem vida, mas cheios de algo que não consigo descrever. Antes que eu pudesse processar completamente o que estava vendo, o menino virou a cabeça na minha direção. A bola escorregou de suas mãos e quicou no chão da cela, produzindo aquele som que agora ecoava dentro da minha cabeça como um sino fúnebre. Então, ele começou a caminhar em minha direção com passos lentos e deliberados. Recuei instintivamente, tropeçando nos próprios pés, mas não conseguia tirar os olhos daquela figura terrível. Quando encostei na parede oposta do corredor, o menino parou exatamente na soleira da cela, como se uma barreira invisível o impedisse de sair. Foi nesse momento que percebi que não estava sozinho. Uma presença fria se fazia sentir às minhas costas. Uma voz sussurrante, quase inaudível, quebrou o silêncio mortal. Você não deveria estar aqui. No mesmo instante, minha lanterna se apagou completamente. A escuridão me engoliu e o medo se transformou em pânico total. Gritei, mas minha voz se perdeu no vazio. O único som que conseguia ouvir era aquela bola quicando sem parar, cada vez mais alto e insistente. Corria às cegas pelo corredor, tropeçando e caindo várias vezes no chão frio e úmido. Sentia que algo me perseguia, uma presença invisível, mas completamente real. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Finalmente, consegui chegar a uma área onde algumas luzes ainda funcionavam. Me apoiei na parede, tremendo da cabeça aos pés, tentando recuperar o fôlego. Embora tivesse me afastado fisicamente da cela 7, o som daquela bola continuava ecoando na minha mente. Era como se tivesse sido gravado permanentemente na minha memória. Passei o resto da noite em estado de choque, incapaz de voltar àquela área. Sabia que havia presenciado algo que desafiava qualquer explicação lógica. No dia seguinte, tentei contar para outros guardas o que tinha acontecido,
Mas as palavras simplesmente não saíam da minha boca. Mesmo que conseguisse falar, quem acreditaria numa história tão absurda? Decidi então investigar por conta própria. Procurei o supervisor mais antigo da prisão, um homem que trabalhava ali há décadas, e com muito cuidado comecei a fazer perguntas sobre a história do local. O que descobri me deixou ainda mais perturbado. Ele me contou que antes da prisão ser construída, aquele terreno abrigava outras instalações. Nos anos 1930, funcionava ali um orfanato que foi completamente destruído por um incêndio terrível. Todas as crianças morreram queimadas, presas dentro do prédio sem chance de escape. Uma dessas crianças, segundo ele havia ouvido de funcionários antigos, sempre carregava uma bola consigo. Essa descoberta fez tudo se encaixar de uma forma aterrorizante. A cela 7 estava construída exatamente no local onde ficava uma das alas do antigo orfanato. O menino que eu havia visto, ou o que restou dele, estava preso naquele lugar, revivendo eternamente seus últimos momentos. Era como se estivesse condenado a repetir para sempre aquela brincadeira que nunca mais poderia terminar. A partir daquela experiência, evitei completamente a área da cela 7. Consegui trocar meus horários para trabalhar sempre em outros setores da prisão. Mas mesmo mantendo distância física, não consegui escapar dos pesadelos. Toda noite, quando fechava os olhos, via aqueles buracos negros me encarando e ouvia o som constante da bola quicando. O medo se tornou meu companheiro constante. Semanas se passaram e minha situação só piorava. O terror havia se instalado tão profundamente em mim que começou a afetar meu trabalho e minha saúde mental. Finalmente, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi transferência para outra unidade prisional. Quando falei com meus superiores, eles não fizeram muitas perguntas. Pelo visto, eu não era o primeiro funcionário a solicitar mudança por motivos relacionados àquela cela. Quando finalmente deixei Bayamón, senti um alívio imenso, como se tivesse escapado de uma prisão dentro de outra prisão. Mas sei que carregarei essa experiência para sempre. O que vi naquela noite mudou minha percepção sobre o que é real e o que é possível neste mundo. Algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas pela lógica. Hoje, muitos anos depois, ainda ouço histórias sobre a prisão de Bayamón. A cela 7 continua vazia e os guardas continuam relatando fenômenos estranhos. Nas noites de tempestade, quando as luzes falham e os corredores ficam mergulhados na escuridão, eles ainda ouvem o som de uma bola quicando. E sabem que em algum lugar daquela prisão, uma criança continua brincando sozinha, esperando que alguém venha fazer companhia em sua eternidade sombria. Não posso revelar quem sou, mas posso dizer que trabalho como vigilante na penitenciária La Modelo, em Bogotá. Por mais de uma década, me considerei uma pessoa de sangue frio, capaz de enfrentar os piores criminosos sem demonstrar qualquer sinal de fraqueza. A agressividade e o ódio dos presos sempre fizeram parte da minha rotina diária. Com o passar dos anos, você acaba se acostumando com a tristeza e o desespero que marcam cada parede desta instituição. Mas, recentemente, algo mudou por aqui. Eventos que abalaram completamente minha visão da realidade e me fizeram questionar se ainda conseguirei sair deste lugar com a mente sã. Os primeiros sinais apareceram numa noite gelada de inverno. O vento frio das montanhas entrava pelas frestas dos muros antigos e fazia as janelas da central de segurança tremerem. Eram quase 2 da manhã, horário em que a prisão fica mergulhada num silêncio assombrado, quebrado apenas pelos gritos distantes de algum detento atormentado por seus crimes. Eu fazia a verificação de rotina nas câmeras de vigilância, um trabalho chato, mas obrigatório. As telas mostravam as celas, os corredores e as áreas de convivência.
Tudo parecia estar funcionando normalmente. Foi então que, no monitor responsável pelo setor C, algo chamou minha atenção. Havia uma mancha escura no canto da imagem, algo que não fazia parte do cenário normal. Era quase invisível, como uma sombra que se movia de forma quase imperceptível. No começo, pensei que fosse algum problema na câmera ou na iluminação do corredor. Mas conforme os minutos passavam, essa explicação foi perdendo sentido. A mancha não sumia. Na verdade, ela parecia ficar mais nítida, ganhando a forma de uma pessoa muito alta e magra. A figura se movia pelo corredor devagar, mas sem parar, até se posicionar na frente de uma das celas. Um frio subiu pela minha espinha quando a silhueta parou ali, completamente imóvel. Era como se estivesse estudando o prisioneiro que dormia lá dentro, sem saber que estava sendo observado. Tentei mexer na câmera, mudando o ângulo, mas a figura continuava no mesmo lugar, como se não fosse afetada pelos controles eletrônicos. Minha mente tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse a sombra de algum objeto ou um truque da luz. Mas nada disso fazia sentido naquele momento. A partir daquela madrugada, a aparição se tornou algo constante. Sempre nas filmagens da madrugada, sempre no setor C, percorrendo os mesmos trechos, indo de cela em cela. Relatei a situação para meus chefes, mas eles não levaram a sério. Alguns até olharam as gravações comigo, mas disseram que eram apenas falhas técnicas ou problemas nos equipamentos de segurança. Mesmo assim, a ideia de que algo estava caminhando pelos corredores de La Modelo durante a madrugada, quando todos os presos estavam trancados, não saía da minha cabeça. Era impossível esquecer o que eu estava vendo. As gravações se tornaram uma obsessão. Passei noites inteiras estudando os vídeos, procurando algum padrão, qualquer pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Foi quando descobri que a aparição tinha preferência por certas celas, especificamente aquelas onde ficavam os criminosos mais perigosos, pessoas que haviam cometido crimes tão terríveis que até mesmo os outros presos os evitavam. O comportamento desses detentos também começou a mudar drasticamente. Aqueles que antes eram os mais temidos da prisão passaram a demonstrar sinais claros de pânico. Eram encontrados nervosos, falando coisas sem sentido sobre uma presença que os vigiava, uma entidade sombria que invadia seus sonhos e os fazia acordar em desespero. Muitos desenvolveram quadros de paranoia severa e tiveram que ser transferidos para celas isoladas devido ao comportamento descontrolado. O que mais me assustava era a clara ligação entre a aparição e a morte de alguns presos. Nas semanas seguintes ao primeiro avistamento, 3 detentos morreram em circunstâncias muito estranhas. Os relatórios oficiais apontavam morte natural ou suicídio. Mas todos esses casos tinham algo em comum. Cada uma das vítimas havia sido visitada pela entidade. A primeira morte foi de um homem grande conhecido como o Carniceiro. Ele havia matado toda a sua família de forma tão cruel que até mesmo criminosos experientes o olhavam com nojo. Foi encontrado morto em sua cela, com o rosto contraído numa expressão de terror absoluto. Não havia sinais de violência, mas o exame revelou que ele morreu de infarto. Os guardas que o acharam disseram que o ar da cela estava gelado, como se uma rajada de vento frio tivesse passado por ali, mesmo com todas as janelas e portas fechadas. A segunda vítima foi um traficante que tinha muitos inimigos dentro e fora da prisão. Foi encontrado enforcado com os lençóis da cama. Embora inicialmente classificado como suicídio, as câmeras mostraram algo muito perturbador. Pouco antes de morrer, a entidade apareceu na frente de sua cela, ficou ali observando e depois desapareceu, segundos antes da câmera parar de funcionar por uma falha inexplicável. A terceira morte foi a que mais me chocou. Era um preso envolvido com tráfico de pessoas. Alguém que realmente merecia estar no pior lugar possível. Sua morte foi especialmente bizarra.
Foi encontrado encolhido como uma criança, com o corpo cheio de marcas roxas que os médicos não conseguiram explicar. Havia sinais de estrangulamento no pescoço, mas não existiam provas físicas que confirmassem isso. O detalhe mais assustador foi encontrar uma palavra escrita na parede de sua cela com seu próprio sangue. A palavra era entidade. Depois dessa terceira morte, meu estado psicológico começou a desmoronar. Não conseguia tirar da cabeça a ideia de que aquela coisa estava caçando os presos, que havia algo além da minha compreensão. Comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava que caminhava pelos corredores escuros de La Modelo, onde a entidade me seguia constantemente, sempre perto, sempre me vigiando. Nos sonhos, eu tentava fugir, mas os corredores nunca tinham fim e a escuridão me cercava, se aproximando cada vez mais, até eu acordar encharcado de suor e com o coração disparado. Enquanto a entidade continuava sua caçada macabra, comecei a duvidar da minha própria sanidade. Não podia contar isso para ninguém. Meus colegas já me viam como um paranoico por causa da minha insistência com as gravações. Me isolei completamente, consumido pela minha própria angústia, me perguntando se estava presenciando algum tipo de justiça sobrenatural ou se algo muito mais sinistro estava se manifestando neste lugar amaldiçoado. As madrugadas se tornaram um tormento. O silêncio ficava pesado, quase sufocante. Durante minhas rondas pelos corredores, sentia que algo me observava das sombras. Às vezes ouvia sussurros quase inaudíveis, como se viessem das próprias paredes. Em outros momentos, uma brisa gelada tocava minha pele, mesmo sem haver qualquer abertura por perto. Tinha certeza absoluta de que a entidade sabia sobre minha vigilância e, de alguma forma, havia começado a me perseguir também. Numa dessas madrugadas, não aguentei mais a situação. A curiosidade e o medo se misturaram e resolvi enfrentar diretamente o que quer que estivesse aterrorizando esta prisão. Acompanhei as transmissões ao vivo, esperando ver a entidade novamente. Meu coração acelerou quando finalmente a vi percorrendo o corredor do setor C. Naquele momento, tomei a decisão mais arriscada da minha vida: seguir aquela coisa. Peguei minha lanterna e o rádio, mesmo sabendo no fundo que esses equipamentos não me ajudariam em nada. Caminhei até o setor C, misturando coragem e terror. O corredor estava completamente escuro, com as luzes falhando de forma estranha, como se algo estivesse interferindo na energia elétrica. Conforme me aproximava das celas, senti uma pressão no peito, uma sensação de medo que crescia a cada passo. Foi então que a vi com meus próprios olhos, não através das câmeras, mas ao vivo. Era uma silhueta alta e magra, uma forma escura e sem definição que flutuava na frente de uma das celas. Parecia sugar toda a luz ao redor, criando um buraco de escuridão que eu podia quase tocar. Fiquei completamente paralisado, sem conseguir me mover, enquanto a figura lentamente se virava na minha direção. Não tinha rosto, mas senti que estava me analisando, me estudando como se fosse um inseto. Naquele instante, compreendi que não se tratava de uma simples sombra nem de uma alucinação. Era algo muito antigo e maligno, uma presença que habitava La Modelo muito antes de qualquer um de nós ter pisado aqui. E sabia perfeitamente que eu estava observando. Comecei a recuar devagar, sem coragem de desviar o olhar daquela criatura. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo estava totalmente travado pelo terror. Foi quando a figura começou a deslizar em minha direção, como se flutuasse sobre o chão. O pânico tomou conta de mim e finalmente minhas pernas reagiram. Me virei e corri desesperadamente, sentindo o ar ficar denso ao meu redor, como se a própria escuridão tentasse me capturar. Não sei como consegui voltar à sala de controle. Bati a porta com força e me apoiei contra ela, ofegante, com o coração quase explodindo no peito. Os monitores mostravam o corredor vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas eu conhecia a verdade. Aquela entidade estava ali e não ia parar suas atividades tão cedo.
Desde aquela madrugada, não vi mais a aparição nas câmeras, mas o medo continua presente todos os dias. Os presos ainda falam sobre ela, essa presença que caminha pelos corredores quando as luzes se apagam. Alguns dizem que é o espírito de um detento que foi torturado até a morte há muitos anos. Outros acreditam que é algo mais antigo, uma força do mal que se alimenta da dor e do sofrimento deste lugar. Eu não durmo direito há semanas. Sempre que preciso caminhar por esses corredores escuros, sinto que algo me acompanha, algo que me vigia das trevas. Não sei quanto tempo mais vou conseguir trabalhar aqui. Esta prisão se transformou numa jaula não apenas para os criminosos, mas também para mim. Estou preso neste lugar junto com essa criatura que vive na escuridão e tenho medo de que um dia ela venha me buscar também. Eu sou Inácio e trabalho há 15 anos na segurança de prisões. Já passei por muitos lugares difíceis, mas nenhum se compara a Punta Peuco. Era uma penitenciária construída no meio do deserto para os criminosos mais perigosos do país. O que descobri lá dentro mudou minha vida para sempre. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados, mas preciso contar esta história antes que seja tarde demais. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu numa noite gelada de inverno. O frio era tão intenso que cortava a pele, e a escuridão parecia mais pesada que o normal. Eu já estava acostumado com Punta Peuco depois de todos esses anos. Tinha visto prisioneiros enlouquecerem e outros se quebrarem completamente. Mas naquela noite, senti uma diferença no ar. Era como se algo invisível estivesse me observando. O vento batia com força nas paredes de pedra da prisão, fazendo um barulho que parecia gritos abafados. Eu fazia minha ronda de sempre pelos corredores compridos e frios quando ouvi algo que nunca vou conseguir esquecer. Era um som grave e animal, como se viesse do fundo da terra. Meu sangue gelou na mesma hora. Parei onde estava e senti o medo subir pelo meu peito. Em 15 anos de trabalho, nunca tinha escutado nada parecido, e em Punta Peuco, qualquer coisa estranha significava problema sério. Peguei minha lanterna com mais força e decidi investigar. A prisão estava completamente silenciosa, exceto por aquele eco distante que ainda ecoava na minha cabeça. Caminhei devagar pelos corredores, tentando localizar de onde vinha o som. O estranho era que não encontrei nenhum dos outros guardas no caminho. Sempre havia pelo menos 2 de plantão, mas naquela noite todos pareciam ter sumido. Segui em direção ao setor mais antigo da prisão. Era uma área que quase não usávamos mais, reservada para os prisioneiros que precisavam ficar completamente isolados. Eu sempre evitava aquela parte, não só porque estava em péssimo estado, mas porque tinha algo ali que me deixava nervoso. E foi de lá que o rugido tinha vindo. Quando cheguei perto, vi algo que me fez parar na hora. Uma das portas de segurança estava aberta. Isso era impossível. Aquelas celas ficavam trancadas 24 horas por dia e só o diretor tinha as chaves especiais. Senti um arrepio percorrer minha coluna. Por mais que meu instinto dissesse para ir embora, a curiosidade foi mais forte. Empurrei a porta e entrei na cela. Estava vazia, mas o cheiro era terrível. No chão havia manchas de sangue fresco formando uma poça escura que refletia a luz da minha lanterna. Não havia corpo, mas era óbvio que algo muito ruim tinha acontecido ali há pouco tempo. Foi quando vi as marcas no chão que meu mundo virou de cabeça para baixo. Não eram pegadas humanas, eram enormes, com garras que tinham arranhado fundo o concreto. Junto com elas havia outras marcas, como se fossem de mãos, mas viradas ao contrário. Como se alguma coisa andasse de um jeito que não era natural. Segui o rastro de sangue com os olhos e descobri algo que não tinha notado antes. Havia uma abertura na parede dos fundos. Um túnel escuro que se estendia para baixo, como se fosse para as profundezas da terra. O túnel parecia muito mais antigo que a própria prisão.
Todos os meus instintos gritavam para eu sair dali correndo, mas havia algo naquela escuridão que me puxava para frente. Era como se uma força invisível estivesse me chamando. Contra toda a lógica, peguei minha lanterna e entrei no túnel. O corredor parecia não ter fim. A cada passo que eu dava, sentia como se estivesse descendo para o inferno. As paredes eram de pedra úmida e antiga, muito mais velhas que qualquer construção que eu conhecia. O rugido voltou a ecoar, agora bem mais perto e assustador. Minha lanterna começou a piscar, como se a própria escuridão estivesse tentando apagá-la. Foi então que vi algo se mexer nas sombras à minha frente. Uma forma que não era humana nem animal. Não conseguia ver direito, mas sua presença enchia o túnel com um terror que ia além de qualquer coisa física. Fiquei paralisado, sem conseguir dar nem um passo. A criatura se aproximou devagar, como se estivesse se divertindo com meu medo. Nesse momento percebi que não estava sozinho ali. Podia sentir a presença de outras pessoas, aqueles que tinham desaparecido nas últimas semanas. Escutei sussurros, gemidos e gritos sufocados vindos das sombras. Então a coisa falou comigo. Sua voz era um sussurro, mas ecoava na minha mente como um grito. Você não deveria estar aqui. Este lugar é nosso agora. As palavras vinham carregadas de uma maldade que me fez tremer dos pés à cabeça. Tentei dar um passo para trás, mas algo gelado segurou meu pescoço. Senti garras invisíveis me apertando, cortando minha respiração. A criatura chegou mais perto e pude ver seus olhos. Eram 2 pontos de luz na escuridão, cheios de ódio e fome. Naquele momento entendi que não estava lidando com algo vivo. Era algo muito mais antigo e terrível. Algo que tinha ficado escondido nas profundezas de Punta Peuco, se alimentando do sofrimento e do medo das pessoas. Usei toda a minha força para me soltar e corri como nunca tinha corrido na vida. Ouvia passos pesados atrás de mim e sentia como se algo estivesse quase tocando minha nuca. Não sabia se conseguiria sair vivo daquele túnel, mas não parei de correr. Finalmente cheguei ao final e bati numa porta de ferro pesada que parecia ter séculos de idade. Forcei a porta com desespero e saí para o ar livre. A neve caía em flocos grandes, cobrindo tudo com um manto branco e limpo. Era o oposto total da escuridão suja que eu tinha deixado para trás. Fechei a porta atrás de mim e caí na neve, sem fôlego e tremendo de frio e medo. Fiquei ali deitado por um tempo que pareceu eterno, tentando entender o que tinha acontecido. Quando finalmente consegui me levantar, sabia que precisava avisar os outros. Não podia deixar aquela coisa solta para atacar mais pessoas. Quando voltei para dentro da prisão, a situação estava ainda pior. Mais prisioneiros tinham sumido durante a noite e os outros guardas estavam em pânico. Ninguém queria falar sobre o que estava acontecendo, mas todos sabiam que algo estava muito errado. Tentei contar o que tinha visto, mas ninguém acreditou em mim. Me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Alguns até riram, dizendo que era estresse do trabalho. Mas eu sabia o que tinha visto. Não era imaginação nem cansaço. Aquela coisa estava lá e estava faminta. Os dias passaram e mais pessoas continuaram desaparecendo. Os prisioneiros viviam em terror constante e nós, guardas, não estávamos muito melhor. O diretor da prisão tomou a decisão de lacrar o túnel com concreto, esperando que isso resolvesse o problema. Mas eu tinha certeza de que não seria suficiente. Poucos dias depois de fecharem o túnel, ouvi o rugido novamente. Estava mais alto e mais perto, como se a criatura tivesse achado outro caminho. Foi quando os próprios guardas começaram a desaparecer. As autoridades finalmente decidiram evacuar Punta Peuco completamente. A prisão foi abandonada e deixada para as forças sombrias que viviam em suas profundezas. Saí de lá junto com todos os outros, mas nunca consegui esquecer o que vi. Até hoje, anos depois, ainda tenho pesadelos onde volto àquele túnel e encaro aqueles olhos brilhantes na escuridão.
Punta Peuco continua lá, abandonada no meio do deserto. A maioria das pessoas esqueceu que ela existe. Mas eu sei a verdade. Sei que não está vazia. As coisas que se escondem em suas sombras ainda estão vivas, esperando que alguém seja tolo o suficiente para voltar. E elas têm toda a paciência do mundo. Meu nome não importa mais. O que importa é que tenho 32 anos. Nasci em Quito e recebi uma condenação de 10 anos na prisão de Turi. Quando os portões de ferro se fecharam atrás de mim, senti algo morrer dentro do peito. Turi não é apenas um lugar onde guardam criminosos. É uma máquina que tritura pessoas e cospe apenas fantasmas do que elas foram um dia. Mas nunca pensei que minha prisão revelaria horrores que desafiam qualquer explicação. Os primeiros meses foram uma luta para me adaptar. Aprendi a conviver com os gritos, as brigas e os rostos marcados pela violência. A prisão tem suas próprias regras e quem não as segue não sobrevive muito tempo. Pensei que o pior que poderia acontecer comigo já havia acontecido. Estava errado. Tudo começou numa noite de terça-feira. Eu estava deitado na minha cama, tentando ignorar o barulho constante que nunca para numa cadeia, quando ouvi algo diferente. Um choro. Mas não era um choro normal. Era um som que parecia vir de muito longe, cheio de uma tristeza que cortava a alma. Como se todas as lágrimas do mundo tivessem se juntado numa só voz. No começo, achei que era algum preso tendo uma crise nervosa. Acontece direto aqui, mas o estranho era que o som não vinha de nenhuma cela específica. Parecia flutuar pelos corredores, se movendo de um lado para outro. Levantei da cama e vi outros presos também acordados, todos com a mesma expressão de confusão no rosto. O mais assustador veio depois. Sempre que alguém tentava se aproximar do lugar de onde o choro parecia vir, ele mudava de direção. Era como se estivesse brincando conosco, como se soubesse que estávamos tentando encontrá-lo. Aquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. O choro só parou quando o sol nasceu. Os guardas acharam que estávamos inventando história. Nos olhavam como se fôssemos loucos, mas todos nós sabíamos que algo estava acontecendo e sabíamos que não era coisa boa. O choro voltou na noite seguinte e na outra. E em todas as noites, depois disso, alguns presos começaram a rezar, outros tentavam se fazer de surdos, mas o medo estava no ar. Dava para sentir. Foi então que um preso mais velho se aproximou de mim. Ele estava aqui há mais de 20 anos e tinha aquele jeito de quem já viu de tudo. Mas mesmo ele parecia assustado. Isso já aconteceu antes. Ele me disse baixinho, olhando para os lados, para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Há muitos anos, numa cela que fica no final do corredor. Uma cela que está fechada até hoje. Perguntei o que havia acontecido e ele continuou. Era a cela de um cara chamado Fernando. Trouxeram ele aqui dizendo que fazia bruxaria, que mexia com coisas do demônio. Ninguém acreditava nessas bobagens, mas quando ele chegou, tudo mudou. Os guardas começaram a ficar doentes, os presos perdiam a cabeça e toda noite se ouvia esse choro. Tentaram tirar ele da cela, mas não conseguiam. Era como se ele estivesse grudado no chão. Um dia, ele simplesmente sumiu. Desde então, aquela cela está lacrada. Senti um frio na barriga. Será que o choro vinha mesmo daquela cela? E que tipo de coisa aquele homem havia feito para que, depois de tanto tempo, ainda assombrasse este lugar? Decidi que precisava descobrir a verdade. Conversei com outros presos que também estavam sendo atormentados pelo choro. Formamos um pequeno grupo de 5 pessoas. Numa noite em que os guardas estavam mais relaxados, fomos até o final do corredor onde ficava a tal cela. O lugar estava cheio de poeira e teias de aranha. Parecia que ninguém havia pisado ali há anos. A porta tinha vários cadeados grossos e nas paredes havia símbolos estranhos rabiscados. Mas o que mais me chamou a atenção foi o frio. Um frio que parecia vir de dentro da terra.
Um dos presos do nosso grupo, um cara forte que trabalhava na metalurgia antes de ser preso, trouxe uma ferramenta que ele mesmo havia feito. Começou a trabalhar nos cadeados. A cada golpe que ele dava, o choro ficava mais forte. Era como se a coisa lá dentro soubesse que estávamos tentando entrar. Depois de muito esforço, conseguimos quebrar os cadeados. Ficamos todos parados, olhando para a porta. Ninguém queria ser o primeiro a entrar. Respirei fundo e empurrei a porta devagar. Ela abriu com um barulho horrível, como um grito. A cela era diferente de todas as outras. Nas paredes havia desenhos estranhos, restos de velas derretidas nos cantos e um círculo desenhado no chão. Parecia que alguém havia feito algum tipo de ritual ali. Mas o pior era a sensação de que não estávamos sozinhos, como se alguém estivesse nos observando. O choro parou na mesma hora. O silêncio que veio depois era ainda mais assustador. Um dos nossos companheiros entrou na cela para ver o que havia lá dentro. Mal ele deu alguns passos, a porta se fechou com força, prendendo ele lá dentro. Tentamos abrir a porta, mas ela não se movia. Era como se algo muito forte estivesse segurando do outro lado. O homem preso lá dentro começou a gritar, pedindo ajuda. Depois, seus gritos mudaram. Viraram gritos de dor, de um sofrimento que não dava para entender. Batemos na porta, tentamos forçar, mas nada funcionava. Os gritos do nosso companheiro foram ficando mais fracos até que pararam. Quando finalmente conseguimos abrir a porta, a cela estava vazia. O homem havia sumido, como se nunca tivesse existido. Foi então que ouvimos o sussurro. Não era mais o choro de antes. Era uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Nós somos os esquecidos, os que sofrem para sempre. Corremos dali, mas o terror nos seguiu. As noites se tornaram um pesadelo. O sussurro não parava mais, ecoando na nossa cabeça dia e noite. E a cada dia que passava, mais um de nós desaparecia. Os guardas sabiam que algo estava errado, mas não faziam perguntas. Afinal, numa prisão como Turi, gente sumindo não é novidade. Com o passar do tempo, nosso grupo foi diminuindo. O medo nos consumia por completo. Sabíamos que era questão de tempo até que a maldição de Fernando chegasse até nós. O choro, os sussurros, a sensação de estar sendo vigiado, tudo ficava mais forte a cada dia. Era como se a própria prisão estivesse viva, se alimentando do nosso medo. Numa dessas noites sem fim, quando já restavam poucos de nós, tomei uma decisão. Não podia mais viver assim. Tinha que tentar sair daqui, mesmo sabendo que podia morrer tentando. Não dava mais para fugir da prisão, mas talvez pudesse fugir dessa maldição que estava me perseguindo. Era a minha única chance de voltar a ser humano novamente. Roberto Mendoza é meu nome e venho trabalhando na segurança da penitenciária de máxima segurança da Cidade do México há exatos 20 anos. Durante essa longa jornada profissional, vi de perto o lado mais sombrio da humanidade e presenciei cenas que marcariam qualquer pessoa para sempre. Mas nada do que havia vivenciado até então poderia ter me preparado para os eventos que aconteceram no outono do ano passado. A rotina da prisão foi quebrada com a chegada de um novo interno que despertou minha atenção desde o primeiro instante. Diego Mendes tinha cerca de 35 anos, porte físico robusto e algo em seu olhar que me deixava profundamente inquieto. Havia uma energia estranha emanando dele, uma presença quase física que parecia sugar a luz dos ambientes por onde passava. Não conseguia explicar exatamente o que era, mas meu instinto gritava que aquele homem era diferente de todos os outros que já haviam pisado naqueles corredores. Os primeiros dias transcorreram sem grandes incidentes. Diego se mantinha isolado, evitando qualquer tipo de contato com outros detentos ou funcionários. Falava pouco e sempre mantinha um olhar distante, como se sua mente estivesse em outro lugar.
Porém, essa calmaria aparente não duraria muito tempo. Começaram a surgir comentários estranhos entre a equipe de segurança e os próprios prisioneiros. Alguns colegas juravam ter ouvido Diego conversando sozinho durante a madrugada, falando em uma língua que ninguém conseguia identificar. Outros relatavam ter visto sombras se movendo nas paredes próximas à sua cela, mesmo quando ele estava dormindo. No início, tratei esses relatos como produto da imaginação ou do estresse comum em nosso trabalho. Tudo mudou numa noite específica durante minha ronda de rotina. Um grito desesperador ecoou pelos corredores, vindo diretamente da cela de Diego. Corri até lá, acompanhado pelo meu colega Eduardo, e o que encontramos nos deixou sem palavras. Diego estava no chão, contorcendo-se violentamente. Seus olhos haviam perdido completamente a cor natural, exibindo agora um branco leitoso que me arrepiou até os ossos. Ele gritava palavras numa língua desconhecida e sua voz soava distorcida, quase inumana. O ambiente dentro da cela estava gelado de forma inexplicável. Era como se uma corrente de ar ártico estivesse saindo do próprio corpo de Diego. Eduardo e eu tentamos contê-lo, mas sua força era impressionante. Mesmo sendo dois homens experientes e fisicamente preparados, não conseguíamos segurá-lo. Precisamos da ajuda de outros dois guardas para finalmente imobilizá-lo. Levamos Diego direto para a enfermaria, onde o Dr. Ramírez tentou acalmá-lo com sedativos potentes. Para nossa surpresa, nada funcionava. Diego continuava se debatendo, os olhos ainda brancos, emitindo aqueles sons assustadores que faziam qualquer pessoa se arrepiar. O médico, um profissional experiente e cético por natureza, demonstrava uma perplexidade total. Nunca vi nada parecido com isso, comentou o Dr. Ramírez, enquanto observava Diego na maca. Não consigo encontrar uma explicação médica para o que está acontecendo. Mesmo depois de doses altas de medicação que o deixaram inconsciente, murmúrios baixos continuavam saindo de seus lábios. Era como se algo dentro dele se recusasse a ficar em silêncio. As semanas seguintes se transformaram num pesadelo constante. Diego vivia num estado de agonia mental que parecia não ter fim. Seus gritos ecoavam por toda a prisão em horários aleatórios, criando um clima de tensão que afetava a todos. Não importava quantos remédios recebesse, ele sempre retornava ao mesmo estado: olhos brancos, sons estranhos e uma força física que desafiava qualquer explicação racional. Durante uma de minhas vigílias noturnas, notei que as luzes do corredor começaram a piscar de forma irregular. Minha primeira reação foi pensar em algum problema elétrico, algo relativamente comum numa instalação antiga como a nossa. Mas logo percebi que apenas as lâmpadas próximas à cela de Diego apresentavam esse comportamento. Curioso e preocupado, decidi verificar pessoalmente o que estava acontecendo. Conforme me aproximava daquela área, senti uma mudança brusca na temperatura. O frio parecia irradiar diretamente daquele local específico. Meus passos ecoavam pelos corredores vazios, criando um ambiente ainda mais sinistro. Quando finalmente cheguei até a cela, vi algo que me deixou paralisado de terror. Uma forma escura e sem contornos definidos estava suspensa acima de Diego. Ele permanecia imóvel no centro da cela, olhos fechados, como se estivesse em transe profundo. Tentei usar o rádio para chamar Eduardo, mas o equipamento havia parado de funcionar, emitindo apenas ruídos estranhos. A coisa sombria pareceu perceber minha presença e começou a se mover lentamente em minha direção. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Sabia instintivamente que aquilo não era natural, não pertencia ao nosso mundo. Recuei tropeçando e me afastei dali o mais rápido possível. Quando encontrei Eduardo e contei o que havia visto, ele demonstrou ceticismo, mas concordou em me acompanhar para uma verificação. Ao retornarmos, a aparição havia sumido e Diego continuava na mesma posição, com uma expressão de paz estranha no rosto.
Naquela mesma noite, vários prisioneiros acordaram gritando, relatando pesadelos horríveis envolvendo uma figura sombria que os atormentava. Alguns garantiam ter sentido uma presença maligna em suas celas. O clima na prisão havia se tornado pesado e ameaçador, algo que jamais havia experimentado em toda a minha carreira. A direção da instituição decidiu transferir Diego para um hospital psiquiátrico, acreditando que seu comportamento era resultado de algum transtorno mental grave. Mas antes que pudessem executar essa transferência, aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. Era uma noite aparentemente comum. Eu fazia minha ronda habitual quando ouvi um sussurro vindo de lugar nenhum. Virei-me instintivamente, mas os corredores estavam vazios. O som evoluiu para um murmúrio baixo e depois para uma risada que me gelou o sangue. As luzes voltaram a piscar e soube imediatamente que algo terrível estava prestes a acontecer. Corri até a cela de Diego e o encontrei de pé no centro do espaço, braços abertos, como se estivesse recebendo algo invisível. Seus olhos esbranquiçados me encaravam, mas era óbvio que ele via muito além de mim. Falava naquela língua misteriosa, sua voz agora profunda e ecoante, de forma sobrenatural. De repente, algo impossível aconteceu. Todas as fechaduras das celas começaram a se abrir sozinhas, uma após a outra, liberando todos os prisioneiros simultaneamente. O caos se instalou instantaneamente. Os detentos, muitos tão aterrorizados quanto nós, correram em todas as direções. A situação fugiu completamente do controle. No meio da confusão, vi Diego levantar uma mão e, com um simples gesto, arremessar vários guardas pelos ares, como se fossem bonecos leves. Não havia força humana capaz de detê-lo. Tentei pedir reforços pelo rádio, mas todas as comunicações haviam falhado. A mesma entidade sombria que eu havia visto antes reapareceu, envolvendo Diego numa dança circular macabra. Era como se ela estivesse se alimentando de sua energia destrutiva. Naquele momento, tive absoluta certeza de estar presenciando algo que não deveria existir em nosso mundo. Subitamente, Diego desabou no chão como um boneco sem vida. A aparição sombria se desvaneceu no ar. Os prisioneiros, muitos ainda em estado de choque, começaram a ser recapturados pelos guardas que conseguiam se mover. Me aproximei de Diego com extremo cuidado. Ele respirava normalmente e seus olhos haviam voltado à cor natural. Os dias que se seguiram foram marcados por interrogatórios intermináveis e uma confusão geral. Nenhum especialista conseguiu explicar os eventos extraordinários que havíamos presenciado. A equipe médica, sem conseguir um diagnóstico claro, decidiu transferir Diego imediatamente para uma instituição de segurança máxima, onde ficaria em isolamento total. Antes de sua partida, fiz questão de visitá-lo uma última vez. Precisava vê-lo, talvez na tentativa de entender minimamente o que havia acontecido. Diego estava acordado, sentado em sua cama, olhando para o nada. Quando me viu, seus lábios formaram um sorriso triste e carregado de melancolia. "Me desculpe por tudo isso", disse ele com uma voz fraca e embargada. "Eu nunca tive controle sobre o que acontecia. Nunca fui realmente eu." Suas palavras me atravessaram como lâminas geladas. Queria fazer mais perguntas, mas os guardas da escolta já haviam chegado. Durante o caminho até a saída, ele me olhou uma última vez. Vi em seus olhos não a maldade de um criminoso, mas o sofrimento profundo de alguém que havia sido vítima de forças incompreensíveis. Desde então, busco desesperadamente uma explicação lógica para tudo que vivi, mas sem sucesso. Minhas noites se transformaram em sessões de tormento. Sombras dançam nos cantos de minha visão, risadas sinistras ecoam em minha mente mesmo quando estou acordado. Aprendi da pior forma que existem forças neste mundo que estão muito além de nossa compreensão. Nossa prisão nunca mais foi a mesma. Os detentos falam em sussurros sobre o homem que foi possuído.
Vários colegas pediram transferência, incapazes de superar o trauma daqueles dias. Eu permaneço aqui, carregando esse fardo sozinho. Contei esta história para muito poucas pessoas, sempre com medo de ser considerado louco. Não procuro compreensão nem piedade. Apenas queria dividir esse peso que carrego dentro do peito. Porque toda noite, quando tento dormir, revejo aqueles olhos brancos assombrados, sinto o frio penetrante em meus ossos e escuto eternamente aqueles sussurros malditos que se recusam a me deixar em paz. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados, mas este me consome por dentro e precisava ser contado.